Então, novamente, boa noite a todas as pessoas que estão conosco, boa noite à igreja, boa noite aos nossos irmãos, todos, aqueles que nos acompanham. E hoje nós vamos refletir, então, Apocalipse 3, de 1 a 6, a carta de Jesus à igreja de Sardes, certo? Vamos, então, ler com toda a reverência, mesmo assentados, a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de meu Pai. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos, que têm ouvido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos ao Senhor, eterno Deus e amado Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é luz para os nossos passos. Senhor, nos ilumina com o teu Santo Espírito, para que possamos reconhecer a tua vontade para as nossas vidas e fazermos aquilo que agrada o teu santo e bendito nome. Nos ajuda, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãos, nós estamos acompanhando as 7 igrejas da Ásia Menor, não é? Então nós vimos ali a igreja de Éfeso, que é uma igreja que tem uma boa teologia, mas já perdeu o primeiro amor. Tem uma boa teologia, mas não vive a teologia que prega, né? É capaz de desarmar os hereges, é capaz de reconhecer as heresias, mas não é capaz de viver de forma plena a palavra, não é? Também, irmãos, nós vimos ali a igreja, né, de Pérgamo, né, e de Tiatira, que são igrejas parecidas, né? Elas têm problemas com falsas doutrinas. Pérgamo tem a doutrina de Balaão, não é? Isso, Pérgamo tem a doutrina ali de Balaão, ou seja, querem um evangelho mais flexível, um evangelho mais palatável, e se esquecem, não é, de uma conduta cada vez mais sincera para com o Senhor. Tiatira também é uma igreja, o problema de Tiatira também é com uma falsa doutrina, igual Pérgamo. Só que Tiatira, o problema dela é a tolerância. Tolerância, uma igreja tolerante demais. Então acolheu ali uma falsa profeta, uma falsa profetisa. Essa pessoa tem disseminado heresias na igreja e essa igreja não sabe o que fazer agora, não é? Nós vimos a igreja de Esmirna, que diferente dessas 3 igrejas, ela não teve nada que a desabonasse, não é? Nós só temos 2 igrejas dentro das 7 igrejas de Apocalipse que nada as desabona, não é? A igreja de Esmirna, não é? E a igreja de Filadélfia, não é? Tanto é que você verá muitas igrejas presbiterianas, não é, com o nome de Filadélfia, né? Uma é do nosso amigo reverendo Ricardo, lá em Araraquara, a igreja Filadélfia, né? Foi pastoreada há muitos anos pelo reverendo Valdivino, né? Filadélfia, tem a igreja de Filadélfia lá em São Carlos, onde eu me casei, né? É interessante porque ninguém toma o nome de Esmirna, né?
Provavelmente porque Esmirna é uma igreja muito perseguida, onde as pessoas vão ser aprisionadas, é uma igreja fiel, mas com sérios problemas a enfrentar. Então as pessoas optam, né? Eu até hoje não vi nenhuma igreja presbiteriana em Esmirna, né? Mas já vi muitas Filadélfias, né? Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar de uma outra igreja, né? Que é a igreja aqui de Sardes, né? Sardes. E qual é o problema dessa igreja, irmãos? O problema dessa igreja é que essa igreja ela está morrendo. Ela está morrendo. E você pode dizer assim, mas puxa, pastor, não é? Como assim? Como morrendo, não é? Ela existe, não é? Como assim é uma igreja que está morrendo? A igreja morre? Morre. Morre. E é um grande problema, né? As doenças que matam a igreja são doenças crônicas. Sabe? Sabe qual é o perigo de uma doença crônica? O que é uma doença crônica? Uma doença que não tem cura, né? Ela não vai tratar, é igual pressão alta. Pressão alta, você pode amenizar a pressão, a hipertensão com dieta, com medicamentos, mas não tem cura, não é? Diabetes. Também você vai minimizar com dieta, com insulina, dependendo do grau de diabetes que você tem, mas não tem cura, não é? E quais são os problemas das doenças crônicas? Elas são silenciosas. Não dói pressão alta. Dói quando você sente os efeitos dela, é que ela está bastante avançada. A mesma coisa o diabetes, não é? Então são doenças silenciosas. São doenças que nós nos acostumamos a elas. E nós vamos deixando passar, vamos relevando. É assim mesmo, não é? A gente vai se acostumando com elas, mas elas nos matam. Elas têm esse poder. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso, muito cuidado, né? Porque a igreja também morre dessa maneira, de doenças silenciosas. Podem ser as mais variadas. No caso aqui de Sardes, qual é a doença silenciosa que tem matado essa igreja? A proximidade com os povos pagãos. Qual é a doença silenciosa que estava matando a igreja de Pérgamo? A doutrina de Balaão. Qual é a doença silenciosa que estava matando a igreja de Tiatira? A tolerância para com Jezabel. Qual a doença silenciosa que estava matando a igreja de Éfeso? Estar satisfeito com uma boa teologia, mas sem santidade. Então, irmãos, às vezes os problemas se instalam nas igrejas e eles vão corroendo a igreja, corroendo a comunhão da igreja e levando à morte da igreja. Mas eu queria que você entendesse uma coisa muito importante. Quando uma igreja morre, ela morre com seus membros. Com seus membros. E você pode perguntar assim, pastor, há diferença entre a igreja de Sardes para com as outras igrejas que Jesus apontou defeitos, como de Éfeso, de Pérgamo e Tiatira? Sim, há. O estado de deterioração da igreja de Sardes está mais avançado do que em Éfeso, do que em Pérgamo, do que em Tiatira. Porque em Éfeso, o Senhor chega lá e diz, eu conheço as tuas obras. Há obras evidentes na igreja de Éfeso. Eles têm uma boa teologia. Eles colocaram à prova falsos apóstolos. Eles odeiam os nicolaítas. Então, tem um ponto positivo nessa igreja. Igreja de Pérgamo, eu conheço as tuas obras. E qual é a obra da igreja de Pérgamo? Né? Você vai lá. Ele vai falar que conservas o meu nome, né?
conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, né, minha testemunha, meu mártir. Então, fidelidade, é uma igreja fiel. A igreja de Tiatira, né, tem obras maiores agora do que no começo. Não é? É uma igreja que guardou o amor, a fé, o serviço, é uma igreja que persevera. Então, essas outras igrejas, elas têm obras, né, a oferecer. Obras, como eu disse no sermão passado, que evidenciam que elas têm comunhão com Deus. A igreja de Sardes, ela tem um problema seríssimo. É uma igreja que não tem mais obras. Não tem mais obras. Aqui, quando Jesus diz, conheço as tuas obras, qual é a obra deles? Que eles têm nome de que vive, mas está morto. Essa é a obra deles. Sabe, a igreja de Sardes, o que eu vou falar, gente, se você entender, você faz parte do grupo de risco do novo coronavírus, tá? É uma igreja denorex. Sabe o que é uma igreja denorex? Lembra do denorex? Parece, mas não é. Parece shampoo, mas não é. Parece condicionador, mas não é. Né? É uma igreja denorex. Parece, mas não é. Parece igreja. Parece cristão. Parece que está andando, mas não está. Não está. Na hora que você vai esmiuçar a vida dessa igreja, você vê que está tudo perdido. Eu vou dar um outro exemplo. A igreja de Sardes é como um móvel com cupim. Já viu um móvel com cupim? Não é? Ontem mesmo nós estávamos gravando lá na sala das crianças e tinha uma mesa que apresentando cupim. Nós tiramos rapidamente essa mesa de lá, por quê? Porque o problema do cupim é esse, você não vê. Você só vê aquela sujeira de madeira que ele vai deixando ali. Não é? Você não vê o cupim. Ele está lá dentro. Por fora o móvel parece bom, parece bonito, mas ele está com cupim. Aqueles cupins estão se procriando, eles estão acabando com a madeira, estão comendo tudo, e qualquer batida vai danificar aquele móvel. Essa é a igreja de Sardes. É uma igreja que está morrendo. Agora, qual é o meu objetivo nesse sermão essa noite para você? O meu objetivo no sermão dessa noite é mostrar uma coisa muito séria. Observar os indícios, as características de uma igreja que está morrendo. Você pode dizer assim, mas pastor, aí não adianta. Aí não adianta, porque, afinal de contas, se está morrendo, não dá mais para fazer mais nada? Não, não é isso. Ela não está morta, ela está morrendo. Ela está gravemente doente. Há ainda muito do que se possa fazer. Certo? Então, assim como o médico, não é? Quanto melhor for o diagnóstico dele, né? Melhor será o tratamento. Então você que se esmerou ali e maratonou a série Dr. House, lembra disso, né? Quando ele dizia que ele não era médico, ele era um diagnosticador, não é? Hoje eu queria oferecer 3 indícios para que nós diagnosticássemos a saúde de nossa igreja, não é? A saúde de nossa igreja. Então, nós temos que pegar... Por que o Espírito Santo permitiu que a carta de Sardes estivesse aqui? Por quê? Para nos dar parâmetros, paradigmas, para observarmos a nossa igreja hoje e determinarmos se ela está nessas condições de morte ou não. Não é? Então, primeiro indício de uma igreja que está morrendo. Primeiro indício. Uma igreja que está morrendo é uma igreja que tem obras externas. É uma igreja que visa agradar o exterior, as pessoas. Não é?
Então é uma igreja que tem como objetivo agradar pessoas e não a Deus. Segundo, essa igreja, ela deixa funções básicas. Quais são as funções básicas? Ela não vigia, ela não guarda, né? Ela não vigia ali sobre a sua conduta, ela não guarda o evangelho, ela não se arrepende. É uma igreja que não consegue segurar funções básicas. Porque isso é básico na vida cristã. Vigiar para não cair em pecado. Se arrepender diante do pecado cometido. Guardar o evangelho. Isso essa igreja não faz mais. Certo? E por último, essa igreja, ela se contamina facilmente. Por quê? Como ela tenta agradar os homens e como ela deixou as condições básicas, ela não consegue se permanecer um grau mínimo de pureza. Ela se contamina. Ela acaba fazendo o que as pessoas fazem. Por quê? Se ela não andar conforme as pessoas andam, ela não vai agradar as pessoas que ela quer. Então ela facilmente caminha com o mundo. Ela facilmente aceita o que as pessoas aceitam também. Não é? Esse é um gravíssimo problema, né? Um gravíssimo problema das igrejas. Há muitas igrejas que você já viu, já visitou, que se enquadram nesse perfil da igreja de Sardes. Ok? Então vamos lá, vamos ver cada um deles de forma mais detalhada? Beleza. Versículo 1. Jesus vem a essa igreja, primeiramente, a igreja de Sardes, ela carrega muito da sua história, né? Quando Jesus diz que a igreja de Sardes, ela tinha nome de quem vive, mas estava morta, e isso representa um ponto muito sério da história da cidade de Sardes. Sardes, ela foi capital do reino da Lídia, né? Ela era uma cidade pujante, né? Era uma cidade forte, grande, próspera. E Sardes tinha um problema. Ou melhor, uma qualidade, né? Às vezes, qualidade se transforma em problemas, quando nós confiamos demais nelas. Sardes ficava sobre uma acrópole. O que é uma acrópole? Ficava sobre um monte alto, né? Um monte alto. Fazendo menção aí os amigos de Monte Alto, como a Bibiana, que está nos assistindo, né? Um monte alto. E, por isso, ela se julgava impenetrável. Por quê? Para as pessoas invadirem Sardes, os guardas tinham que estar dormindo e mesmo assim elas tinham que escalar a parede de rocha para chegar na cidade. Por quê? Se os soldados estivessem acordados, eles facilmente iam matar os soldados que estavam, né, de rapel, né, indo para Sardes. O grande problema, irmãos, é que Sardes vai passar por tudo isso. Sardes vai ser 2 vezes tomada, né? 2 vezes vai ser tomada. Ela vai ser tomada por Ciro, o rei persa, não é? E ela vai ser tomada por Antíoco III. Por quê? Porque ela confiou tanto nas suas condições naturais que ela esqueceu de vigiar, não é? Então nós vamos ver como essas questões geográficas, físicas da igreja influenciaram a própria maneira da igreja ser, tá? Então aqui Sardes, ela foi também no ano 17 devastada por um terremoto, ela quase desapareceu. Ela foi reconstruída por Tibério, né, o imperador romano, e ela tinha uma vida pagã muito grande, né? Os pagãos adoravam a natureza,
adoravam então o ciclo da natureza, né? Celebravam a fertilidade, celebravam a natureza. Essa era Sardes, certo? E Jesus chega a essa igreja que está morrendo e ele se apresenta de duas maneiras. Primeira maneira que ele se apresenta, ele vai dizer, ele vai se apresentar como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus. O que significa? Nós já vimos isso anteriormente lá no capítulo 1, no 4º versículo do capítulo 1 de Apocalipse. E ali nós vimos que quando essa figura dos 7 Espíritos é uma figura que vem de Zacarias 4, não é? Que está apontando para a plenitude do Espírito Santo, não é? É aquela ideia de Paulo, né, que só o Espírito conhece a profundidade do Senhor, não é? Então, por que Jesus se apresenta assim para a igreja de Sardes? Porque uma igreja nessa condição que ela se encontrava, ela precisa do quê? Ela precisa do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Hoje conversava com o nosso amigo, lá o irmão Ricardo, lá de Colina, e nós falávamos sobre a história dos avivamentos, né? E você vai encontrar na história dos avivamentos uma pessoa emblemática, não para o bem, que é Charles Finney. Charles Finney, ele foi muito importante para a igreja evangélica norte-americana, mas Charles Finney tem um problema que se tornou maior do que as suas qualidades, né? Charles Finney, ele queria provocar avivamentos na igreja, não é? Então, ele achava que se você induzisse os meios, as pessoas seriam de alguma maneira tocadas pelo Espírito Santo. E o que era para Charles Finney o avivamento? Eram litros e litros de lágrimas, arrepios, emoções extravagantes, eventos extraordinários. Isso era o avivamento para ele. Então ele era um avivalista, né? Ele promovia avivamento. É dele que começa essa história do pastor pregar e alguém ficar tocando atrás, não é? Por que o cara tocando atrás? Para uma música muito melódica, né? Para quê? Para as pessoas ficarem mais receptivas, não a mensagem, mas as emoções que o pregador vai incutir pela mensagem. Meus irmãos, é preferível que não se derrame uma lágrima no sermão, que não se tenha um estímulo sequer no sermão, mas que o grande efeito do sermão esteja na mente e no coração. Esses são os dois lugares em que o sermão tem que bater fundo. Na minha mente, para mostrar, eu compreender aquilo que deve ser mudado. E no meu coração, para promover essas mudanças no mais profundo da minha vida. A presença do Espírito Santo na vida de uma igreja não se dá com efeitos extraordinários. A presença do Espírito Santo na vida de uma igreja se dá por obras de santidade. Então você pega, por exemplo, os avivamentos norte-americanos ali do século XVII. Você pega, por exemplo, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele não era, aos olhos humanos, um grande pastor, não. Né? Não era. Ele, inclusive, ele perdeu a eleição na igreja dele, na igreja em que o pai e o avô foram pastores. Ele perdeu, e perdeu fragorosamente a eleição. E apesar de ter convites em outras igrejas, né, ele optou por evangelizar os índios. Né? Ali ele vai conhecer David Brainerd, né, e aquele diário fantástico, né, o diário de David Brainerd, né, que chegou a ser noivo da filha dele, se não me engano, né, por isso ele tem o diário. É muito lindo que David Brainerd,
ele deixa o diário, mas ele não queria que as pessoas publicassem o diário dele. Porque ele não queria nenhuma vanglória para ele próprio. E ele é convencido por Jonathan Edwards, por quê? Porque ele se convence em que o seu diário fosse publicado para que as pessoas não o imitassem nos seus pecados. Olha que coisa linda, né? E é nesse período, né, que Jonathan Edwards cresce nas suas pregações. Mas vamos pegar, por exemplo, um sermão do Jonathan Edwards que é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando ele pregou esse sermão na igreja dele, não aconteceu nada. As pessoas ouviram e ficaram muito bem. Mas ao pregar numa igreja próxima, as pessoas chegavam a morder os bancos com a descrição que Jonathan Edwards faz do inferno. Né? Se você lê esse sermão, que está disponível aí na internet, você acha com facilidade. Ele vai descrever uma cena que é o pecador está preso a um fino fio, né? a um muito fino cordão sobre o inferno. Né? As pessoas ficaram extremamente emocionadas. Os grandes avivamentos da história da igreja não aconteceram com melodias. Os grandes avivamentos aconteceram em igrejas em que se pregava sobre a graça de Deus, em que se chamava as pessoas para o arrependimento, para reconhecerem os seus pecados, para mudarem de vida. É ali que aconteceram. Genebra foi completamente reformada. Hoje nós vemos Genebra, né? É uma referência, não é, no mundo econômico, não é? Genebra, a própria Suíça. Mas, olha, aonde surgiu Genebra? Se você fosse em Genebra antes de Calvino, Genebra era um lugar básico, a Suíça como um todo era um lugar basicamente agrícola, com 4 cidades grandes, né? Zurique, Genebra, Berna e Basileia, com línguas diferentes, uns falavam alemão, outros falavam francês, não é? E eram cidades tomadas pelo pecado. Tanto que João Calvino tem que deixar Genebra ali em 1538, né, se não me falha a memória. Por quê? Porque ele começa a chamar a atenção das pessoas. Ele começa a negar, dar a ceia do Senhor àqueles que viviam em pecado. Aqueles que abriam suas tabernas nos dias de domingo. Aqueles que não cumpriam com as suas obrigações para com o Senhor, aqueles que viviam na prostituição, no adultério. Então, o conselho da cidade manda Calvino embora. E ele vai para Estrasburgo. Né? Só vai voltar... na verdade, ele volta em 1538. Ele saiu 10 anos antes. Né? E aí ele só vai voltar quando Genebra se vê afligida. Né? Se vê num caos novamente. Então, irmãos, o que Sardes precisa? Da plenitude do Espírito. E o que é a plenitude do Espírito? É uma vida de santidade. É uma vida, né, que honra e vive plenamente aquilo que as Sagradas Escrituras mandam. Jesus também se apresenta a essa igreja como aquele que detém as 7 estrelas. Você se lembra lá de Apocalipse 1:20. Jesus explica claramente quem são essas 7 estrelas. As 7 estrelas são os 7 pastores, os 7 anjos das igrejas. Quem era o anjo da igreja? O anjo da igreja era o pastor. Então, Sardes tem que entender o seguinte: eles não estão sem governo. Jesus está no governo da igreja. Ele detém o governo da igreja. E esse Jesus conhece as obras dessa igreja. Eu conheço, mesmo que não exista. Não existe nenhuma obra boa. Nenhuma obra boa, como nós vimos. Em Éfeso tem obras boas, em Pérgamo tem obras boas, em Tiatira tem obras boas, em Esmirna tem obras boas, mas em Sardes não tem. Sardes é uma das igrejas que não tem nenhum ponto positivo. Olha só, que coisa triste, né? Jesus começa já com os pontos negativos. Primeiro, você tem nome de quem está vivo, mas está morto. Né? De fato, Sardes um dia morreu como cidade, né, no terremoto de 17 depois de Cristo.
e foi reconstruída. Mas a igreja de Sardes estava morta. E o que é ter nome de que está vivo? Que nome é esse? Que nome de vivo é esse? É o nome de cristão. Então eu falo que sou cristão, mas na hora de mostrar que eu sou cristão, eu não mostro. Eu não mostro. Eu mostro as obras do mundo. É aquela pessoa que vai à igreja domingo, ele sabe os hinos, ele sabe textos bíblicos de cor, mas a vida dele não evidencia aquilo que ele é. É igual aquela piada, né, que morreu o pastor e ali estava sendo velado na igreja, e aí um irmão subiu ao púlpito e deu um testemunho sobre a vida daquele homem. Olha, esse pastor aqui me ajudou muito, ele me consolou. Um casal veio falar, olha, esse pastor aqui salvou meu casamento, ele nos aconselhou. Ó, outro veio lá, olha, esse pastor aqui, quando eu estava passando necessidade, ele me ajudou. Aí a mulher dele estava no primeiro banco, pegou o menino mais velho dela, falou assim, filho, vai lá ver se é seu pai mesmo que está no caixão. Né? Ou aquela criança, né, que um dia colocou o terno, a camisa, a calça, a gravata, a meia, o sapato do pai em cima da cama. Falou, pai, usa essa roupa, por favor. Ele falou assim, por que, filho, você quer que eu use essa roupa? Ele falou, pai, porque quando você usa essa roupa, você é tão bom. que coisa, né? É exatamente isso que estava acontecendo com os irmãos da igreja de Sardes. Eles eram bons na igreja. Eles eram pessoas que pareciam crentes excelentes. Mas vá vê-los na casa deles. Vá vê-los no trabalho deles. Vá e observe-os entre os amigos. E você não distinguirá entre os irmãos de Sardes e os pagãos de Sardes. Eles são a mesma pessoa. Então eles têm o nome de quem está vivo, ou seja, eu sou cristão, eu sou membro da igreja presbiteriana de Sardes, né? Uma anacronia, tá, gente? Uma piadinha. Mas, eu sou membro da igreja cristã de Sardes. Não é? Quem agia assim no Novo Testamento? Os fariseus eram dessa maneira. Né? Lembra da parábola de Jesus? Que duas pessoas subiram ao templo, um fariseu e um publicano. Não é? O fariseu se colocou logo na frente e dizia ao Senhor, olha Senhor, obrigado porque eu não sou, porque eu dou o meu dízimo, porque eu não sou igual aquele publicano que está lá atrás. E o publicano, no fundo do templo, sequer levantava a cabeça e batia no peito dizendo, Senhor, sê propício a mim que sou pecador. Jesus disse que o publicano, apesar de ser quem era, apesar de ser um político corrupto, um cobrador de impostos corrupto, ele saiu dali justificado e o fariseu não. Né? Jesus vai dizer que os fariseus eles tinham hábito do quê? De quando iam dar esmolas, tocavam trombeta diante deles. Quando faziam jejum, ficavam pálidos, não penteavam os cabelos, para que as pessoas perguntassem para eles. Quando iam orar, faziam longas orações na praça. Jesus vai falar assim, olha, se você vai orar, entra no teu quarto, na tua despensa, e ora a Deus. E Deus vai ver o escondido, vai ver você orando. Quando você for fazer jejum, não fica desfigurado, não penteia o cabelo, saia de casa como se nada tivesse acontecendo. Quando você for dar esmola, que a sua mão esquerda não sabe o que a sua mão direita está fazendo. Ou seja, a Sardes estava preocupado em agradar as pessoas e não a Deus. Né? Eles eram crentes nominais. Então, esse é o primeiro indício de uma igreja que está morrendo. Quando ela quer agradar os homens, quando as obras que ela pratica, ela não pratica para a glória de Deus. Lembra que nós falávamos isso essa semana, ali em Mateus 5, né? Que nós devemos
glorificar a Deus com nossas obras. Não é? Então, Sardes não tinha nada de bom? Ela não fazia nada de bom, ela não cultuava, ela não fazia as coisas de uma igreja? Sim, mas ela fazia pelos propósitos errados. Ela fazia para agradar a pessoa errada. Então eu queria dizer uma coisa para você. Independente do que você faça, Deus conhece seu coração. Deus conhece seu coração. Certo? E se o seu propósito é agradar os homens, saiba, você não está agradando a Deus. E Jesus virá ter a mesma conversa que ele teve com Sardes para você. Vou dar um exemplo simples. Simples. Imagine que o seu marido ou a sua esposa nunca lhe deu nada. Nunca lhe deu presente. Não vamos pegar um marido, porque um marido que faz isso não vale, né? Não vale a água do batismo. Mas pegue um amigo. Você tem um amigo lá e ele nunca lhe deu nada, nunca lembrou do seu aniversário, nunca fez nada para você. Mas um dia você está num evento público e essa pessoa vai lá e lhe trata com distinção ou lhe dá um presente, meramente para que as pessoas que estão vendo você também o observem, para que ele compartilhe com você os seus holofotes. Como você verá essa pessoa? Como oportunista, não é verdade? E você acha que quando você faz algo para agradar os homens, algo religioso, mas com o intuito de agradar os homens, Deus te vê de forma diferente? Pense nisso. Segundo ponto, essa igreja, ela deixa funções básicas. Veja aqui no versículo 2. Primeira ordem de Jesus à igreja de Sardes. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Então, pera lá, primeira ordem, lembra-te, não é, do que você recebeu e ouviu. Então essas são as duas maneiras da igreja ser discipulada. A igreja, ela recebe a tradição, né? A tradição dos apóstolos, dos profetas, né? Ela recebe a tradição, ela recebe a teologia. Então, por exemplo, aos sábados, eu estou dando discipulado aqui nas lives. Então, o que a igreja está... Quando o pastor discipula as pessoas, ele está transmitindo aquilo que ele recebeu. É como Paulo dizendo ali aos Coríntios, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, eu vou transmitir aquilo que eu recebi. Não é? Então nós recebemos a palavra, a teologia, a doutrina, não é? E nós ouvimos o quê? O ensinamento da igreja, a aplicação que a igreja dá a tudo isso. Então você recebeu toda uma tradição e você, trabalho após trabalho da igreja, você ouve como você vai lidar com essa tradição que você recebeu. A igreja de Sardes, ela recebeu e ouviu o evangelho. Então, primeira ordem de Jesus, olha, é como se eu estivesse falando o seguinte: vá ao básico. Vá ao básico, vá lá à escola de catecúmenos, vá lá às primeiras lições que você recebeu na vida cristã. É igual aquela pessoa que já perdeu todos os pontos da carteira de motorista e ela tem que fazer um curso para voltar a dirigir. É mais ou menos isso. É falar para a pessoa, olha, eu acho que você não entendeu o básico, por isso que você perdeu a sua carteira. Então eu vou te senta aqui que eu vou te ensinar novamente. Eu sei que você sabe dirigir, eu sei disso, mas eu acho que você esqueceu o que era básico. Eu acho que você não está lembrando muito bem das placas, das leis. Então senta aqui e eu vou te ensinar novamente. Então essa igreja precisava ser discipulada. Porque ela, primeira coisa básica, ela se esqueceu dos ensinamentos. Porque a conduta que ela tem não é a conduta daquele
que se recorda daquilo que aprendeu. Segunda ordem de Jesus, guarda-o. Guarda o quê? Guarda aquilo que você recebeu e ouviu. Guarda, não basta você lembrar, você tem que guardar. E qual é o sentido aqui de guardar? É colocar em prática. É colocar em exercício. Porque o fato aqui é que essa igreja havia se esquecido daquilo que era fundamental e é por isso que ela não estava exercendo. Guarda-o, não é? E arrepende. Olha só, né? As 3 primeiras ordens. Lembra-te daquilo que você recebeu e ouviu, que basicamente é o evangelho. Guarda este evangelho que você recebeu e ouviu. E, diante disso, arrepende-te. E o que é? Eu sempre digo isso, né? Nesses sermões, eu estou frisando isso aqui. Arrependimento, irmãos, é algo pessoal, é uma ação do Espírito Santo na vida do cristão. E arrependimento é personalizado. O arrependimento da igreja de Sardes é diferente da igreja de Éfeso, é diferente da igreja de Pérgamo, é diferente da igreja de Tiatira. Lá em Éfeso, o arrependimento era se lembrar onde caiu e voltar às primeiras obras. Lá em Pérgamo, era deixar a doutrina de Balaão dos Nicolaítas. Ali em Tiatira, era não ser mais tolerante com Jezabel e os seus seguidores. Era guardar aquilo que eles tinham recebido. E aqui é fazer obras que não sejam apenas que não agradem os homens, mas que agradem a Deus. Porque nem todas as obras que agradam a Deus agradarão os homens. Há muitas doutrinas bíblicas que não agradam os homens, que não têm o aplauso dos homens. E aí você terá que fazer uma escolha. Você quer agradar os homens ou agradar a Deus? É aquilo que Pedro e João disseram no Sinédrio, lá em Atos 4, versículo 19. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então esse é o ponto fundamental aqui. E aí veja, continuando, versículo 4. Então, essa igreja ela se esqueceu daquilo que é básico. Ela não se lembra do evangelho que ela recebeu e ouviu, ela não guarda esse evangelho e ela não se arrepende. Então, eu queria mostrar para você o quê? Que o arrependimento para a vida, o arrependimento que Jesus requer de nós, ele está baseado, primeiramente, na maneira como eu me lembro do próprio Evangelho. O Evangelho precisa ser reivindicado todos os dias por nós. O que eu quero dizer com isso? Todos os dias eu tenho que lembrar que Jesus morreu e ressuscitou por minha vida. E que o meu viver aqui serve para a glória dele. Todos os dias eu tenho que me lembrar disso. Porque a hora que eu me esquecer disso, eu vou começar a praticar aquilo que agrada os homens. A hora que eu me esquecer da grandiosidade de Deus, o mundo me parecerá meramente grandioso. E aí eu vou começar a não guardar mais o evangelho e eu vou começar a praticar aquilo que desagrada a Deus. Então eu preciso, com todas as forças, me arrepender. Arrependimento aqui é metanoia, mudar a mente, mudar a minha conduta, mudar o meu caminho. Certo? Por último, para nós encerrarmos, essa igreja, por causa dessa conduta, então porque ela está preocupada em agradar homens, porque ela está preocupada, ela não faz funções básicas, ela também tem outro problema. Ela facilmente se contamina. Né? Então olha o que Jesus vai dizer no versículo 4. Tens, contudo, veja só, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Vamos entender isso aqui.
como eu disse no início do sermão, qual então era o problema de Sardes? Não é? O problema de Sardes, Jesus vai dizer aqui, não é? Ele disse que ele não encontrou, aqui olha, veja, ser vigilante, não é? Consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus, né? São na verdade 3 ordens, né? Vigiar, 4 ordens: vigiar, lembrar, guardar, arrepender. Sardes era uma igreja que não vigiava. E isso até na história da própria Sardes, né? Ela confiava tanto nas suas muralhas, na sua acrópole, que ela largava descuidada, e por 2 vezes ela foi invadida, tanto por Ciro como por Antíoco III, pela negligência. Não é? Meus irmãos, a Bíblia diz que o princípio da queda é a altivez. Jesus vai dizer aos seus discípulos, né, ali no Getsemane, quando Jesus subiu para orar, e pediu para que seus discípulos orassem com ele. Mas quando Jesus, depois de orar, volta aos seus discípulos, eles estavam dormindo. O que Jesus diz a eles? Vigiai e orai, porque não sabeis o dia e a hora. Porque a carne está fraca. Jesus vai dizer ali no sermão escatológico de Mateus 24, vigiai e orai, não sabeis o dia e a hora. Então veja que coisa interessante. Sardes, ela não estava vigiando. Por que ela não estava vigiando? Porque ela não se lembrava do Evangelho, porque ela não guardava o Evangelho, porque ela não vivia o Evangelho. Então ela estava agradando homens, agradando pessoas. Sabe aquelas igrejas, né, que fundamentam a sua conduta a partir de uma pesquisa de opinião? Imagine, se nós hoje chegássemos na nossa igreja e falassem, olha, quais tipos de música você quer que cante? Como você acha que deve ser a liturgia? Meus irmãos, é a mesma coisa que um pai pedir opinião para o filho. Você não se irrita com isso? Quando você vê crianças mandando nos pais? Então, os pais têm que consultar a criança sobre o que deve ou não devem fazer. Eu já vi muito aluno fazer isso, entendeu? O pai liga para você e fala assim, olha, eu só vou confirmar com ele sobre a aula. Mas confirmar o quê? Com quem? Com o aluno. Se ele quer ou não. Na minha época, meus irmãos, se eu precisasse de um professor particular, eu tinha que pagar, primeiramente, né? E isso nunca existiu, né? Não é complicado hoje você ver pais subjugados por filhos. A Ruth Rocha tem um livro fantástico sobre isso. Ela já previa isso lá na década de 90. Esse livro se chama O Reizinho Mandão, né? De pais que tratavam o filho como rei e eram subjugados por ele. É a mesma coisa que algumas igrejas estão fazendo. A liderança saindo até o povo para perguntar como que eles acham que deve ser o canto, o que eles acham que deve ser pregado no púlpito, quais temas devem... São as igrejas seekers, né? É um movimento norte-americano, né? Chamado Seekers. E o que é isso? Olha, eu vou plantar uma igreja aqui. Então eu vou fazer uma pesquisa no bairro para saber qual é o estilo musical que eles ouvem. Eles gostam de pagode. Então a minha igreja, os cânticos da minha igreja vão ter uma letra evangélica, mas com um ritmo de pagode, porque é o que eles vão gostar. Quais são os temas que eles acham importantes? Então os sermões da minha igreja têm que seguir esses temas que eu fiz pesquisa aqui, porque é o que eles querem ouvir. É a mesma coisa que os pais perguntando o que devem fazer para os filhos. E Sardes estava nessa conduta. Ela queria agradar os homens e não a Deus. Então ela não vigiava mais. Por quê? Porque ela se esqueceu de Deus. Quando você não entende que Deus é soberano, você se esquece de vigiar. E aí olha só o que Jesus diz. Porque eles não vigiavam, ele encontrou obras que não eram íntegras. Se você for no grego lá, você verá que a palavra íntegro aqui significa completo.
Então, Sardes era uma igreja de obras incompletas diante de Deus. Porque toda vez que você quiser agradar os homens, ao invés de agradar a Deus, você praticará obras incompletas. Incompletas. Porque a obra completa é aquela que glorifica só a Deus. Deus não quer partilhar, Deus não partilha a glória dele com ninguém. E aí Jesus vai dizer o seguinte, olha, ainda há, no versículo 4, algumas pessoas que não se contaminaram. Por que Sardes? Por que Sardes estava praticando obras incompletas? Por que ela não vigiava mais? Por que ela não se lembrava mais do evangelho que ela recebeu e ouviu? Por que ela não guardava mais o evangelho? Por que ela não se arrependia? Porque ela havia-se, com boa parte da igreja, estava com as suas vestes contaminadas. Isso aqui é uma metáfora, tá, gente? Uma metáfora. Imagine, aqui a metáfora está com a veste suja, que não foi lavada. Não é? Aqui a metáfora é para mostrar o seguinte, que eles estavam provavelmente pelo contato com os povos pagãos, fazendo aquilo que os povos pagãos faziam. Eu vou dar um exemplo. Tá? É o seguinte. Então, é o exemplo que eu dei agora de pouco. Eu vou abrir uma igreja, né? Eu quero organizar uma igreja nesse bairro, não tem nenhuma igreja evangélica aqui, eu quero abrir a primeira igreja aqui nesse bairro, ou nessa cidade. Então, se eu começar a pregar o evangelho, chamar as pessoas ao arrependimento, ao pecado, eu corro o risco de ter um ministério semelhante ao de Isaías, que vai pregar e ninguém vai ouvir, ou de João Batista, que é a voz que clama no deserto. E eu quero minha igreja cheia, porque para mim, ministério bom é com igreja cheia. É igreja de... Você fala assim, mas você fala isso porque você não tem 1.000 membros, 2.000 membros na sua igreja. Nem poderia. Eu nem posso ter 1.000 membros. Eu não consigo pastorear 1.000 membros. Eu não consigo guardar 1.000 palavras. Como é que eu vou guardar 1.000 nomes? Porque pastorear é isso. Pastorear é você conhecer pessoa por pessoa que você conhece. É você conhecer a história de cada um, a vida de cada um, os desafios e os problemas de cada um. Eu me lembro quando eu cheguei em Barretos, e nós fomos conversar com a dona Mília Possato, para ela dar as aulas de canto pro Ministério de Música, e eu tinha acabado de chegar, fazia alguns meses que eu tinha chegado, e ela disse, a igreja está sem pastor ainda. Foi porque o senhor não conhece a igreja. Aquilo me marcou, porque de fato é isso que acontece. Eu tinha acabado de chegar, eu não conhecia ninguém, eu não sabia a vida de ninguém, eu não sabia os desafios de ninguém. Eu fui conhecendo, e ainda estou conhecendo. E agora estamos indo para 10 anos, né, para 9 anos o ano que vem. Então, irmãos, então eu quero igreja lotada, eu quero ter 1.000 membros, eu quero ter um ministério grande. Então, para eu ter um ministério grande, o que eu começo a fazer? Eu começo a ceder as práticas que essas pessoas fazem. Então lá no mundo ela ouve pagode, ela vai ouvir pagode aqui na igreja. Lá no mundo ela ouve rap, ela vai ouvir rap. Nada contra o pagode. Não é? Muito pelo contrário. Aqui está meu tio Luiz, que sabe disso, né? A gente gosta de uma música, não é? A gente gosta de música, e uma música bem... com uma boa letra, com uma música bem tocada, não há problema algum. Mas há músicas e há ritmos que não cabem na igreja. Não cabem na igreja. Então eu pego uma música secular, pego o ritmo de uma música secular, o pessoal gosta de música sertaneja. Então imagine aqui em Barretos. Barretos, como seria um culto em Barretos? Então, o pastor ia chegar de chapéu, imagina, eu de chapéu, camisa xadrez, uma fivela enorme, a gente podia até colocar o brasão da igreja presbiteriana ali, né, naquela fivelona, o duro é o tamanho da calça, né? Aí, uma calça, uma bota, né? Aí, o pessoal do Ministério de Música, também tudo a caráter, com chapéu, né? O Washington, a Amanda, o pessoal ali, só cantando música country, né? E o pessoal fazendo aqueles passinhos de música country.
Porque nós queremos que as pessoas se agradem com a igreja, não é? E aí as pessoas vão dizer assim, mas isso é para atrair pessoas para Cristo, pastor. Não, meus irmãos. Não. Isso é trazer as práticas mundanas para a igreja. Então eu pego aquilo que os pagãos fazem. A Karina falou assim, eu estou imaginando, né? É inimaginável. Isso nunca aconteceria. Então, você traz as práticas mundanas para a igreja. E você contamina. Então, o púlpito, é claro que isso é um ad absurdum, né? É um argumento ad absurdum. Ou seja, é uma coisa lá, uma hipérbole. Mas isso acontece nas igrejas hoje. Há muitas igrejas hoje que não falam mais de pecado, que não falam mais de santidade. Eu conheço pastores que foram afastados do ministério porque chamaram a igreja a se arrepender dos seus pecados, chamaram a igreja a uma vida de santidade. Eu conheço igrejas que não têm critérios na aceitação de membros, que não fazem mais discipulado. Eu conheço igrejas que não pregam mais a palavra, pregam autoajuda. Eu conheço igrejas que não praticam mais a disciplina. E esses são os 3 pontos que evidenciam uma igreja fiel. O que é uma igreja fiel? Quais são os 3 pontos de uma igreja fiel? É uma igreja que prega a palavra, unicamente a palavra. Não fica com o negócio de autoajuda, de água com açúcar aí. É uma igreja que pratica os sacramentos. Quais são os sacramentos? A ceia e o batismo. E é uma igreja que pratica a disciplina, que lida com seriedade com o pecado. Então, meus irmãos, tem muita igreja que não faz mais isso. Por quê? Porque quer agradar o mundo. Então, é o que Sardes estava fazendo. Sardes tinha se contaminado, por quê? Na tentativa de agradar os pagãos. Imaginem Sardes. As pessoas adoravam a natureza, adoravam a fertilidade. Vamos fazer um culto, então, de adoração, né, à fertilidade da terra e coisas semelhantes. E Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês estão com obras incompletas diante de meu Pai. E há poucas pessoas que não se corromperam. Então havia um remanescente fiel nessa igreja. Havia um grupo dessa igreja que estava para morrer. Por isso que a ordem de Jesus é vigia e consolida os que estão para morrer. Quem são esses que estão para morrer? Os mesmos do versículo 4. Aqueles que ainda não se contaminaram. Aqueles que andam com Jesus com vestes brancas. E aqui é o sinal da pureza. É esse o negócio. Então, o que Jesus está dizendo à liderança da igreja? Olha, esquece a maioria da igreja. Fica com os crentes de verdade. Porque na hora que essa igreja começasse a vigiar, na hora que essa igreja começasse a se lembrar do evangelho, a guardar o evangelho e se arrepender, a maioria da igreja ia embora. Essa igreja ia perder uma membresia muito grande. Por quê? Porque a maior parte da igreja está ali para viver uma coisa que não é evangelho. Para viver uma autoajuda, para viver promessas vazias. Eu digo a você, meus irmãos, Deus não tem compromisso senão com a palavra dele. Se o pastor promete menos ou mais que a palavra, ele vai ter que arcar diante de Deus e diante do seu povo com aquilo que ele está falando. E isso é muito sério. Então, o que Jesus promete? Enquanto para as outras igrejas as promessas são bonitas, não é? Você vê aqui, por exemplo, Éfeso, a promessa é ao vencedor dar-lhe-ei que ele se alimente da árvore da vida. Você chega lá, por exemplo, a igreja de Esmirna, não é? Lhe darei a coroa da vida. Você chega em Pérgamo, ele fala assim, ao vencedor eu darei o maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome. Tiatira, ele vai falar que vai o vencedor que guardar as minhas palavras até o final, darei autoridade sobre as nações. Chega aqui em Sardes, as promessas são muito curtas. Olha só, versículo 5. Ao vencedor, primeira promessa está aqui no versículo 4, no final dele. Essas pessoas andarão comigo. Olha, essas pessoas, né,
essas poucas que não se contaminaram suas vestiduras, e andarão de branco comigo, pois são dignas. Então aquelas pessoas, o que é andar de branco com o Senhor porque são dignas? É aquilo que Paulo diz, né? Paulo compara a veste, a vida, a uma veste, não é? Ali em 1 Coríntios. Então essas pessoas, aqui está falando da vida com Jesus no reino dos céus, não é? No novo céu e na nova terra. Olha, vocês estarão comigo no paraíso. Primeira proposta que ele vai fazer os vencedores. Quem é o vencedor aqui? Aquele que vigiar, aquele que se lembrar do evangelho, aquele que guardar o evangelho, aquele que se arrepender. Se arrepender de fazer aquelas obras incompletas que estavam fazendo. Então, primeira promessa, vocês vão andar comigo com vestes brancas. É aquela imagem que nós vamos ver em Apocalipse, daquelas pessoas que vão chegar no céu, né, no paraíso, com as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Segundo, né, ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. O que é o livro da vida? É o livro em que estão escritos os nomes daqueles que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo. Lembra de Moisés lá em Êxodo 32? Se o Senhor não subir conosco, risca o meu nome do livro da vida. Lembra de Davi no Salmo 139? Todos os seus dias foram escritos no livro da vida antes que qualquer um deles existisse. Não é? Meus irmãos, seu nome não pode estar só no livro de Atos da igreja, tem que estar no livro da vida. Então o que ele está garantindo? O seguinte, aquele que for fiel até o final, ele vai ser salvo. Né? Só que essa fidelidade não depende de nós. Vem do Senhor, né? E ele vai terminar dizendo aqui que confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então são 3 promessas. Vai andar comigo com vestiduras brancas, ou seja, ele terá acesso à vida eterna. Segundo, eu não vou apagar o nome dele do livro da vida, ele não vai perder a salvação, porque salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. E terceiro, eu vou defendê-lo diante do meu Pai. Essas são as 3 promessas que Jesus faz à igreja de Sardes. E aí o texto acaba, como geralmente, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, o que esse texto mostra pra gente? Uma igreja que tinha obras incompletas. Obras incompletas por quê? Porque queria agradar os homens, não queria agradar a Deus. Então eu queria exortar você. Você precisa agradar a Deus. A sua vida precisa agradar a Deus. Qual é a primeira? Gustavo que está aí com a gente, Gustavo, Bia e Thiago. Gustavo vai dizer isso, né? Que é a pergunta que ele sempre faz quando vai receber membros. Né? Qual é o fim do homem? Qual é o objetivo do homem? Glorificar a Deus e se alegrar em Deus para sempre. A sua vida serve à glória de Deus. E o que é servir à glória de Deus? É mostrar com a sua vida que Ele é o Senhor de todas as coisas. Como você vai glorificar a Deus? Primeiro, vigiando. Vigiando. Pedro diz que o Satanás é como um leão que ruge ao nosso derredor, pronto a nos devorar. Não é? Segundo lugar, lembrando do Evangelho todos os dias, lendo a palavra todos os dias, guardando a palavra, decore versículos, coloque metas na sua vida espiritual, de oração, de leitura da Bíblia. E se arrependendo. A vida cristã é um constante arrependimento. E aí eu queria relembrar aquele hino que nós cantamos anteriormente. Tu que sobre a amarga cruz revelaste o teu amor. Tu que vives, Jesus. Esse Jesus que tem os 7 espíritos. Esse Jesus que tem os pastores em sua mão. Só Ele pode dar vida a uma igreja. Vivifica no Senhor. Eis que o mundo tentador a querer nos atrair. Sem seu fogo abrasador, não podemos resistir. A igreja de Sardes estava se entregando a este mundo tentador. E sem Jesus, sem a graça, ela estava perdendo. Ela estava dando obras incompletas para Deus. Quantos que corriam bem, de ti longe, agora vão. Outros seguem, mas também, sem fervor, vivendo estão.
claramente as pessoas da igreja de Sardes que não está. Alguns que antes corriam bem, antes eram cristãos, agora tem nome de cristão, mas vive como pagão. Tem nome de quem está vivo, mas vive como quem está morto. Olha que coisa dura. E aqueles que não se contaminaram igual a esses, eles também estão perdendo o fervor. Eles também estão fracos. Porque a igreja só vive para o externo. A igreja quer agradar o mundo. A igreja quer agradar as pessoas e não a Deus. Quer os louvores humanos e não os divinos. Vem agora consumir tudo, ó Salvador, quer altivo resistir ao teu brando e santo amor. Então, Jesus vem com o fogo dele consumir aquilo que está ali altivo, né? Não querendo deixar o nosso velho homem que quer impor-se novamente a nós. Tome cuidado, né? Que a nossa oração seja essa, não é? Deste hino. Vem, vem Jesus, Senhor, vem nossas almas despertar, porque nós podemos estar dormindo, como a igreja de Sardes, sem vigiar. Vem nos despertar. Como? Com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, vem nos inflamar, vem dar a nós uma vida de igreja séria novamente. Vem inflamar nossas almas. Então, meus irmãos, vamos agora, apesar de termos refletido esse hino, vamos entoar um outro hino, o hino 129, Vigilância e Oração. De manhã, embora o céu sereno pareça um dia acaba anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar, bem de manhã. Sem cessar, vigiarei, orar, ao meio-dia, quando o sol da terra abandonar-se, Deus abraça amor, recorre a oração evita a guerra. E goza nós com o Senhor, bem de manhã e sem cessar, vigiarei, orar, do dia ao fim, após os teus lidares, lembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, levando em suas mãos o amor, bem de manhã e sem cessar, vigiarei. Vigia todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante, podemos sempre descansar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar.
Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque sabemos que mesmo que uma tempestade se esconda em nosso dia, mesmo que hajam dissabores à nossa vida, nós contamos com a Tua providência, nós contamos com a Tua boa mão. Mesmo, Senhor, que hajam problemas e adversidades, sabemos que pela oração o Senhor ouve os nossos clamores e nossos desalentos. Sabemos, Senhor, que o tentador pode ferozmente vir contra nós, mas sabemos que estamos guardados nas Tuas providências, na Tua misericórdia. Olha por nossas vidas, Senhor, e não nos deixa, como a igreja de Sardes, a vivermos apenas para os homens, mas dá-nos, Senhor, vivermos só para o Senhor. E assim, Senhor, nos dá que possamos vigiar, que possamos lembrarmos do Evangelho, guardarmos o Evangelho e nos arrependermos constantemente, para que testemunhemos o Senhor a este mundo que jaz no maligno. Nós pedimos isso em nome de Jesus hoje e sempre. Amém. Que a graça e a paz da parte de Deus, o Pai, o amor de Jesus Cristo, a força e a consolação do Espírito Santo recaiam sobre vós, Israel espiritual de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos e que possamos viver com fidelidade. Amém.